Bom dia, seja bem-vindo ao segundo dia da nossa série, Salvo com Certeza. Nós vamos orar e aí nós vamos olhar para as duas perguntas importantes acerca da segurança da salvação e dar sequência na nossa série. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de meditarmos sobre um tema tão importante, tão precioso, tão presente na Escritura. Eu peço a Deus que o Senhor guarde os nossos corações conforme nós olhamos para aquilo que o Senhor nos ensina sobre a nossa salvação e que o Teu Santo Espírito siga confirmando em nossos corações que somos Teus filhos, num processo, ó Deus, em que exercemos a responsabilidade de crescimento, de santificação para a honra e glória, ó Deus, do Teu nome. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ser salvo em Jesus? Essa parece ser uma pergunta importante e que ela é respondida à luz de um evangelho importante, o Evangelho de João. Então eu convido você que tem uma Bíblia a abrir comigo em João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Aqui eu vou fazer uso de algo que nós vemos na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, sobre os propósitos de cada livro. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mas nem toda passagem é útil da mesma forma. Por isso que elas são diversas, ela tem uma diversidade de estilo literário, ela tem uma diversidade de época, ela tem uma diversidade de contexto. E nós vemos que essas passagens elas têm propósitos diferentes para compor a compreensão que Deus revelou para nós acerca dele mesmo, apontando para Cristo Jesus. E João capítulo 20, versículos 30 e 31 diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então imagine você que é um livro, um evangelho, que foi deixado por Deus, que moveu o apóstolo João para deixar para nós registros que apontam acerca da identidade de Jesus e que, crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Então, como que eu posso ser salvo em Jesus? O Evangelho de João é um exemplo de não só episódios, mas eles são organizados de tal forma que apresentam para nós a identidade de Jesus como Filho de Deus e que, crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Então, João foi deixado para responder nossa primeira pergunta: como eu posso ser salvo em Jesus? Conheça Jesus Cristo, creia no nome dele e você vai ser salvo. E aí tem João, o retorno. 1 João capítulo 5, versículo 13. Bom, tudo bem, eu li 1 João, eu entendi quem é Jesus, eu criei no nome dele. Agora, como que eu posso saber que eu criei em Jesus? E aí vem João, o retorno. 1 João capítulo 5, versículo 13. Nós vemos o propósito pelo qual João escreveu a primeira epístola de João. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você leu João e você creu no nome do Filho de Deus, você tem a vida eterna. Como eu posso saber que tenho a vida eterna? Leia 1 João. 1 João descreve alguém em comunhão com Deus, descreve os sinais que evidenciam um coração transformado, sinais marcados com, por exemplo, alguém que reconhece a sua realidade de pecado e confessa isso. Ele não nega o fato de que ele tem pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8, 1 João capítulo 1, versículo 10 e 1 João capítulo 1, versículo 9, esse miolo que nos aponta para a necessidade de
confissão dos nossos pecados. Ele é alguém que anda na luz, 1 João capítulo 1, versículo 5. Ele é alguém que mantém comunhão com os irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele anda como Jesus andou, 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele é alguém que ama, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4. Ele ama porque entende que Deus o amou primeiro, 1 João capítulo 4, versículo 19. Ele é alguém que tem vitória sobre o mundo e que entende que os mandamentos de Deus não são penosos, 1 João capítulo 5, versículos 1 a 3, e assim por diante. 1 João descreve alguém em comunhão com Deus. Como que eu sei que eu criei? Eu observo então as evidências de uma caminhada com o Senhor descrita em 1 João capítulo 5, que começa a nos ajudar a entender de que a segurança de salvação é uma realidade garantida por Jesus e experimentada debaixo de uma responsabilidade cristã. Você é um agente ativo nessa jornada de experimentar a sua segurança de salvação, garantida única e exclusivamente por Jesus e apropriada por fé numa jornada que requer de você uma atitude coerente com o seu chamado espiritual. Nós vamos passar então o restante do nosso tempo hoje visitando algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender a realidade da certeza da nossa salvação. Amanhã nós vamos passar um tempo observando a nossa responsabilidade na santificação para desfrutar desse testemunho sobrenatural do Espírito Santo. Então vamos para a primeira passagem de hoje. Entendendo a realidade de que nós somos salvos, entendendo a realidade de que Jesus garante a nossa salvação, na certeza de que eu sei que eu posso ser salvo em Jesus, como João, na certeza que eu posso saber que sou salvo em Jesus, como 1 João, e agora nós vamos então para Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu quero que você preste atenção na base da certeza que o apóstolo Paulo levanta para os filipenses em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então note que o apóstolo Paulo não está fazendo uma referência ao fato de que os filipenses iriam se garantir. Ele faz uma menção de que é Jesus quem garante o processo, um processo completo até o dia de Cristo Jesus, que ele garante que há de completar a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos começar a observar que essas passagens constroem para nós que no poder de Deus nós somos guardados, nós somos preservados, nós somos mantidos. Quando os dados do inimigo, quando as sombras das dúvidas nos ameaçam, nos intimidam, lembremos da realidade de que Jesus garante. Nós vamos levantar na certeza da nossa salvação, não porque nós temos o tico e teco funcionando, não porque nós aprendemos algo novo da vida cristã e agora nós vamos fazer e acontecer. Nós levantamos na certeza da nossa salvação porque Jesus garante. E essa garantia é traduzida numa vida de fé que vai ser marcada por esforço, que vai ser marcada por uma experiência cristã rica, em que nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Você já sabe disso, você precisa continuar ouvindo isso, porque a fé vem pelo ouvir. Nossa fé vai ser edificada ouvindo as verdades de que Jesus salva, só Jesus, e ele garante o processo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 é a primeira passagem que eu quero encorajar você, a realidade de uma certeza de que o que Jesus começa, ele termina. Ele começou algo na sua vida, ele vai terminar. O meio nós sabemos que é marcado por inúmeras experiências e até mesmo experiências marcadas de terror, mas o fato é, Jesus garante. Meus irmãos, no leito de morte, lembremos, até o leito de morte, lembremos de que Jesus garante a vitória. Jesus garante nossa salvação.
Verdade que não é isolada em Filipenses capítulo 1, versículo 6, mas ela é presente, por exemplo, também em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. O 28 você conhece muito bem, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note mais uma vez o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então Jesus trabalha na vida de cada um daqueles que ele mesmo chama, e ele trabalha o processo completo. Ele há de completar a boa obra que ele começou em cada um de nós. Há uma segurança nisso. Há uma segurança no fato de que a obra de Jesus ela é completa, de que o sangue de Jesus não foi derramado em vão ou de maneira incompleta e insuficiente para alguns. Foi derramado de forma perfeita e trabalha nos nossos corações de forma completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. E há uma garantia sobre isso. A garantia dada não só em Efésios capítulo 1, versículo 14, mas também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, nos entregando a garantia do Espírito. Efésios 1,14 diz o mesmo, em que o Espírito Santo é o penhor. Nós fomos selados, está uma garantia, a garantia do Espírito Santo. Como que eu sei essas coisas que eu estou dizendo para vocês? Não só por revelação da Escritura, mas como que nós podemos descansar na revelação da Escritura? Há uma garantia, o penhor do Espírito Santo. Fomos selados com ele. E desfrutamos do Espírito Santo conforme nos apropriamos da palavra de Deus. Meus irmãos, há uma certeza aqui. Há uma certeza garantida por aquilo que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para deixar para nós. Há uma certeza por meio de João, que descreveu para nós as palavras de Jesus, a saber, João capítulo 6. João capítulo 6. Note a certeza com que Jesus ministra para os seus discípulos, a certeza da salvação. O fato de que uma vez que estamos nas mãos do bom pastor, ninguém nos tira de lá. João capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Pai nos deu ao Filho e ninguém que o Pai deu ao Filho será perdido. Não só isso, mas como que eu sei que ninguém será perdido que o Pai deu? Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, você eleito por Deus Pai será entregue para o Filho e ninguém o tira da mão do Filho e você é guardado no penhor do Espírito, na garantia do Espírito. Há uma certeza construída ao longo das Escrituras, há uma certeza da salvação apresentada ao longo das Escrituras. Você precisa saber disso. Você precisa saber a natureza da sua salvação. Você precisa saber a riqueza do seu chamado. Você precisa entender o que Cristo fez por você, a profundidade da obra de salvação ministrada a você. E aquilo que muitos escutam e pensam, puxa, mas se for assim é muito fácil, entenda, responda biblicamente às doutrinas como aqueles que a receberam responderam na própria Bíblia. Quando nós ouvimos a certeza que Deus nos deu, nós nos enchemos de esperança, de que debaixo do sol, quando somos aflitos, não só por provações, tribulações, mas dúvidas cruéis, lembremos de que quem está acima do sol é quem garante que chegaremos diante dele e ele vai nos dar as boas-vindas, servo bom e fiel, não porque eu e você temos o tico e teco funcionando, não porque eu e você performamos de acordo, mas porque Jesus
fez por nós, nos recebeu em suas mãos e ninguém nos tira dele. Nós precisamos crer e continuar crendo nisso. É essa certeza do bom pastor que em João capítulo 10 nós lemos o seguinte, João 10, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ok? E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus sela essa certeza, Jesus sela a garantia de que ninguém nos tira de sua mão, no fato de que Ele deu a sua vida por nós. Meus irmãos, essas passagens constroem para nós uma convicção que deve nutrir uma certeza na nossa alma. Jesus salva. E essa salvação está alicerçada nos propósitos eternos de Deus. Enquanto a certeza da sua salvação estiver alicerçada na sua sinceridade, enquanto a sua certeza de salvação estiver alicerçada nas suas obras, na sua performance, enquanto a certeza de sua salvação estiver alicerçada no seu histórico, enquanto esse for o seu, as bases da certeza da sua salvação, não é à toa que você fica como um barco à deriva, atordoado por dúvidas e perguntas cruéis. Na demonstração, inclusive, de uma fé que ainda é imatura e que precisa ser lapidada com as verdades que nós estamos lidando aqui. Só Cristo salva, Ele garante o processo, o Espírito Santo é a garantia desse processo, ninguém nos tira da mão do nosso bom pastor, estamos nas mãos do nosso bom pastor porque o Pai nos colocou lá e Ele garantiu isso entregando a sua própria vida. Essas verdades nós precisamos escutar, meditar, voltar a elas constantemente para responder bem e responder biblicamente. Como que eu posso ser salvo em Jesus? Leia o Evangelho de João, seja encorajado por quem é Jesus, o Filho de Deus, e que crendo e continuando crendo no nome dele, nós temos vida eterna. Okay? Nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus. Por Jesus, não é pela sua fé. Você recebe pela fé, mas é por Jesus. E eu espero que de alguma forma isso ministre no seu coração a certeza da nossa salvação. Entendendo que existem mais aspectos sobre a certeza da nossa salvação, é melhor nós vamos ver sobre a experiência cristã, numa caminhada de santificação, processo através do qual o Espírito Santo ministra no nosso coração que somos filhos de Deus. É só Jesus, do começo ao fim, é só Jesus. Ele garante a nossa salvação. Eu espero que de alguma forma isso venha a consolar, encorajar o seu coração. Eu espero que de alguma forma isso venha ministrar o seu coração. Eu vou listar mais uma vez as passagens para que você revisite depois, estude depois. João capítulo 20, versículos 30 e 31. 1 João capítulo 5, versículo 13. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Efésios, capítulo 1, versículo 14, João, capítulo 6, versículos 37 a 39 e João, capítulo 10, versículos 27 a 29. Jesus garante o processo. Somos salvos com certeza. E que Deus abençoe o restante do seu dia. Que o Espírito Santo lhe importune com essas passagens, no bom sentido, não é? Imprima isso nos seus corações e que você fique pensando nelas e dando glória a Deus, que Jesus garante o processo. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome em que há salvação. Realidade, ó Deus, que desfrutamos pela fé
em Cristo Jesus. Realidade, ó Deus, que nos regozijamos de que Jesus garante o processo. Começo, meio e fim. Nós temos uma garantia, o Espírito Santo, e a certeza de que ninguém nos tira das tuas mãos. Fomos dados por Deus Pai, somos guardados, ó Deus, fomos salvos por Deus Filho, somos preservados pelo Deus Espírito Santo e te pedimos, ó Deus, que essas certezas sejam cultivadas em nossos corações, olhando apenas para Cristo e nada mais, ninguém mais, e assim crescendo confiantes, não mais como crentes vacilantes, mas confiantes em Cristo Jesus, servindo com alegria no coração, porque Jesus é digno. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe o restante do seu dia. Até amanhã, 6h30, se Deus quiser.